Então vamos falar agora o que é requisito, que é nome também, não é novo, é um termo que já existe no dicionário, mas a gente precisa definir aqui no contexto do curso. E aí a gente vai usar uma definição de requisitos feita por uma organização que é a I3E, que é um instituto aí de engenheiros elétricos, eletrônicos, e que também aborda a área de software. Então, é uma definição aceita aí pela maioria dos autores. Então, fala assim: o requisito é uma condição ou uma capacidade necessária para o usuário resolver um problema. Então, a gente está falando aqui de uma necessidade que tem que ser satisfeita, um desejo. Né? O cara tem um problema e ele deseja que essa necessidade seja satisfeita. A gente pode falar de requisito como também uma condição ou capacidade, né, que é atingida ou possuída por um sistema para satisfazer um padrão, um contrato, uma especificação. Aí a gente está falando do requisito como algo material. O sistema existe, ele tem o requisito de ser acessível para deficientes visuais. Ele tem o requisito de ser portável para mais um sistema operacional. Ele tem o requisito de ser de aceitar um volume de transações de até 10.000 transações por minuto. Então, o sistema pronto ele tem requisitos. E a gente pode falar também de requisito como sendo a documentação dessas duas definições anteriores, que aí a gente, para diferenciar, costuma chamar de especificação de requisitos. Né? A especificação de requisitos é a documentação das necessidades que têm que ser satisfeitas. De requisitos que tentam capturar, documentar a necessidade do cliente. Então, a gente está representando aqui no documento coisas que estariam presentes em vários documentos. Então, a gente costuma ter uma coisa chamada documento de visão, que dá uma visão geral do que é o projeto, do entendimento do problema e uma proposta de solução. É muito comum de se trabalhar dentro de projetos de software a construção de glossários. O glossário é uma ferramenta extremamente importante dentro de uma especificação de requisitos. É ele que vai capturar o vocabulário do negócio do cliente. E a gente vai falar sobre o glossário no curso. Uma ferramentinha extremamente simples e eficaz. Então, parte da minha especificação pode ser um glossário. A gente costuma trabalhar dentro da nossa especificação bastante usando modelos. Então, a engenharia do software tem uma caixinha de ferramentas bastante ampla de modelos existentes e a gente deve usar e abusar desses modelos. Por quê? Porque a forma visual é a forma mais amigável de se dialogar com o cliente. Sempre que eu puder mostrar algo, né, através de um desenho para o cliente, eu devo optar por isso. A especificação textual, ela é pouco amigável, poucos clientes têm paciência de ler e olhar detalhe a detalhe o que está escrito. Agora, quando você traz um desenho que representa a solução como um todo, o cara vê aquilo numa página, ele senta, discute, te aponta, dá um feedback, concorda ou não concorda. Então, sempre devo fazer isso, trabalhar usando modelos. E aí eu tenho a lista de requisitos que a minha solução pode ter. A gente está falando aí de requisitos funcionais, né, e requisitos não funcionais. São tipos de requisitos que a gente vai definir daqui a pouquinho. Dentro da nossa proposta da engenharia de requisitos, existem diversos tipos de requisitos, a gente vai passar por cada um deles. Aqui a gente está colocando como exemplos os funcionais e os não funcionais.
Então a ideia é que os funcionais falam das funcionalidades do sistema, as tarefas que ele vai desempenhar para o usuário. E os não funcionais falam de aspectos de qualidade e técnicos que o sistema tem que atender. Então, conseguir documentar essas necessidades, esse documento de requisitos é a especificação. E aí, vamos discutir aqui uma coisa importante. Para quem que eu escrevo o documento de requisitos? Ó, a gente falou aqui que o trabalho, o produto do trabalho de requisitos, né, serve para várias pessoas, para vários aí da equipe de desenvolvimento e para o próprio cliente. Então, para quem que eu devo escrever o documento de requisitos? É uma pergunta boa, mas é crítica, tá? Porque a gente não escreve um documento para a gente mesmo. Porque tudo que a gente está escrevendo está na nossa cabeça. Se eu tiver uma memória boa, se o projeto não for demorar muito, não precisaria escrever. Eu não escrevo um documento de requisitos para mim mesmo. Isso com certeza. Eu já ajudei na resposta aí. Uma opção eu já tirei. Quem que vocês acham que seria o leitor principal aí do documento? O desenvolvedor? O desenvolvedor? Todo mundo concorda aí com o Gabriel? Todos os gerentes de projeto. O gerente de projetos, que está na equipe de desenvolvimento? Todas as pessoas que estão ligadas ao projeto. Todos que estão ligados ao projeto? Cliente, testador, todo mundo vai usar isso. Cliente, testador. Cliente para validação. Então perceba, se a gente tem dificuldade em perceber quem é o leitor principal, eu não vou saber como colocar as informações, que nível de informação, que informação eu coloco, que informação eu não coloco. Todo documento, a gente tem que ter, antes de produzir esse documento, uma visão clara de quem é o leitor. Quando eu escrevo, sabendo que os meus leitores vão ser crianças de 10 anos, eu tenho que escrever esse documento com isso em mente, o texto, né? Não estou falando de requisitos. Quando eu escrevo, sabendo que o meu público, né, são pessoas acima de 60 anos, eu uso um linguajar próprio, eu uso uma abordagem própria. Então, se eu não tenho visão clara do meu público, é difícil que esse documento funcione bem, porque eu não vou escrever direcionado para esse público. Eu tento tentar escrever satisfazendo todo mundo é a receita certa para não satisfazer muita gente, né? Ou talvez ninguém. Então, uma das dificuldades grandes do mercado é essa, né? É eu querer transformar o documento de requisitos naquela bala de prata, naquele documento que tem tudo. Se tem tudo, tem coisa demais. Se tem tudo, o meu cliente ele vai começar a ter dificuldade de entender o que está lá. Porque tem informação lá que não é interesse dele. É interesse para esse pessoal aqui, para esse pessoal aqui e tal. Então, eu começo a prejudicar a qualidade do entendimento do documento para algumas pessoas desse público-alvo. E o cliente é a pessoa com a qual eu estou assinando esse contrato. A especificação de requisitos é um contrato que a gente estabelece com o cliente dizendo, olha, é isso que eu vou entregar. Se eu, ao redigir esse contrato, né, começo a colocar informação que é de interesse desse público, esse contrato começa a ficar obscuro, começa a ter termos que o cara não entende, começa a ter muito detalhe, e aí
usando a experiência da nossa vida, né? Quando a gente pega um contrato, já leram? Um contrato com um cartão de crédito que o banco coloca para vocês? Ele é, né? Todo mundo tem cartão de crédito, vai lá e assina. Conta corrente, o banco também coloca lá. Telefone, quem tem telefone pós-pago tem que assinar um contrato. Então, se o contrato é extenso, ele fala de coisas que a gente não entende, o que a gente faz? A gente assina sem ler. Quando a gente assina sem ler, a gente assume um risco, né? Aí a coisa não funciona do jeito que a gente gostaria, a gente vai reclamar e o cara fala, mas está aqui no contrato, ó. Eu não sou obrigado a fazer isso que você quer. Mas que absurdo, né? Você assinou um negócio e agora está achando um absurdo. Mas não dá para reclamar, né? E a ideia aqui é a gente evitar esse tipo de situação, porque o cliente insatisfeito, o seu projeto já fracassou. Não adianta você chegar e falar assim, ó, eu estou certo porque eu fiz o que está escrito, né? Se você não for satisfeito, o problema é seu. Não funciona, porque é ele que paga a nossa conta. Então, não adianta eu me eximir falando, olha, você assinou, eu fiz de acordo com o que estava assinado, se isso não te deixou satisfeito, o problema é seu. O que ele vai fazer? Vai arrumar outro para desenvolver software para ele, né? Pode até pagar a conta, né? Você está com razão, mas ficou com razão de perder o cliente. Então, o leitor principal é o cliente. É ele o cara que precisa entender o que está sendo proposto de solução. Eu devo sempre escrever um documento de requisitos pensando nele, só nele. O resto da equipe de desenvolvimento não se preocupe. Se o documento for bom para o cliente, vai ser útil para o resto da equipe. Só que o resto da equipe precisa de mais informações técnicas, né? Já que é a equipe de desenvolvimento. Ok, não tem problema. A gente, ao longo do projeto, vai elaborar outros documentos com a finalidade de atender esse público. Vou usar o documento de requisitos em complemento com outros documentos de caráter mais técnico. Não tem problema algum. Esses documentos não vão ser documentos de requisitos. Agora, eu tentar inserir no documento único informação de requisitos, informação técnica do projeto, pode ser bacana para o programador, mas para o cliente não é. E aí eu fiquei com um documento ruim. Tá? Então, é não ter a pretensão de resolver toda a documentação do projeto com a especificação de requisitos. A gente precisa ter a visão sempre do cliente. Por isso que no curso a gente fala software orientado ao negócio. O que interessa para a gente é requisitos com a visão de negócio. Parte técnica se resolve depois com outras disciplinas. Agora, se eu não tiver uma visão boa de negócio, o resto que vem depois também não serve para nada. Tá? Então, o documento de requisitos é o contrato que a gente tem com o cliente. Aí vem a pergunta, alguns de vocês colocaram, né? Qual é o nível de detalhe desse contrato? Porque a gente assina contratos na vida o tempo inteiro. Então, é a conta de telefone, TV a cabo, cartão de crédito, financiamento, tudo é contrato. Existem contratos que são uma página, existem contratos que são centenas de páginas. E existem contratos que são verbais. Né? Tem de tudo na vida. O que é melhor com relação à especificação de requisitos? Não existe nível de detalhe único. Na verdade, a gente tentar pensar assim, quanto mais detalhado, melhor, na verdade é um erro. Nem sempre. Tá? Eu fui fazer financiamento lá no meu apartamento. O banco
Tem um contrato padrão, eu fui lá assinar o contrato. Centenas de páginas eu tenho que assinar, né? O banco coloca um contrato extremamente detalhado para tentar cercar todas as possibilidades, se um meteoro cair na terra, um apartamento se perder, quem leva o prejuízo sou eu. Todas as possibilidades de alguém tentar dar o golpe lá no banco, ele tenta cercar no contrato. Agora, se eu quiser vender um carro, né? E o meu irmão fala, estou interessado no seu carro, quanto você quer? Aí fala, 30 mil. Beleza, 30 mil. Fechado. Vou te pagar dia 10 mês que vem, beleza? Beleza. Fechei o negócio, estabeleci um contrato verbal e não saí disso. Ficou só verbal, né? E funciona. Por que funciona com o meu irmão e não funciona com o banco? Por que eu não posso, né, fechar um contrato verbal com o banco e falar, olha, eu vou te pagar tanto todo mês durante 30 anos até quitar o apartamento? Desconfiança. Né? Então, é isso daí que determina o quão detalhado você tem que ser no seu contrato. Qual o seu nível de confiança com o cliente, qual o nível de confiança dele contigo. Se você tem um nível de confiança alto, você pode ter uma especificação de requisitos menos detalhada. Se o seu nível de confiança é baixo, aí você detalha esse contrato para que você fique resguardado. Então, nem sempre detalhar demais é bom, pode ser ruim, porque, imagina, eu fechei um negócio com meu irmão, né, da venda do carro, e chego lá com uma maçaroca de 20 páginas para ele assinar. Se ele confia, né, em mim, eu confio nele, ele vai assinar aquilo sem ler, né, porque está na confiança. Porque tem informação detalhada demais, ele não precisa desse detalhe. Agora, o banco não confia em mim, como eu confio no meu irmão. Então ele vai querer detalhar para se resguardar. Um exemplo bastante comum nas empresas é o seguinte: quando a gente tem desenvolvimento interno de software, a gente está lidando com clientes internos, que são colegas de trabalho. O nível de confiança costuma ser mais alto. Quando a gente está desenvolvendo software para outra empresa, a gente tem um cliente externo, o nível de confiança já tende a ser mais baixo. Então, eu poderia trabalhar uma especificação de requisitos. Se eu trabalho com um cliente interno, que é um colega de outro departamento, então esse documento de requisitos pode ser mais sucinto. Agora, lidando com uma empresa externa, eu vou me precaver mais, porque eventuais divergências ali, eu tenho que ter mais detalhadinho o contrato para me resguardar, né? Porque uma coisa é você ter uma divergência lá com um colega de departamento, se resolve internamente, né? Agora, lidando empresa com empresa, a coisa pode ir até para a justiça. E aí é o contrato, é a especificação de requisitos que vai resguardando as partes, se essa coisa descambar até para a justiça. Um cliente que a gente interage com ele pela primeira vez, né? Um cliente externo, estou fazendo software para esse cliente a primeira vez, ainda não estabelecemos um nível de confiança adequado, a gente está se conhecendo. Então, eu vou procurar detalhar mais, porque eu não sei se é um cliente que dá para confiar, se é um cliente que fala e depois desfala, se ele fala que não falou, né? Então, vou detalhar para tentar me resguardar. Agora, poxa, eu trabalho com esse cliente há 5, 10 anos, né? Eu sei se dá para confiar nele ou não, posso deixar de entrar no detalhe. Então, é sempre ter isso em mente, né? Minha relação de confiança é boa, eu posso buscar algo mais sucinto. Minha relação de confiança é mais baixa, precisa ser mais detalhada.